Polícia Federal encontrou uma foto que mostra o advogado Willer Tomás reunido com 6 congressistas em uma piscina no Rancho Tomás, propriedade dele, em Planaltina, no Distrito Federal. A imagem, publicada pela revista Piauí, foi localizada no celular do vice-líder do governo no Senado, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, um dos alvos da PF no caso do roubo aos aposentados e pensionistas do INSS. Na foto, é possível identificar, além de Rocha, Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Alexandre Ramagem, ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e os deputados federais Juscelino Filho, Elmar Nascimento e Paulo Aze. Ainda segundo informações obtidas no celular, o encontro, realizado em 23 de abril de 2023, foi organizado por um grupo de WhatsApp chamado Grupo Seleto, que reunia parte dos congressistas identificados na foto. A Piauí também teve acesso a registros das conversas no grupo. Nas mensagens, os participantes combinavam a viagem ao rancho para o feriado. Mulheres de alguns dos políticos também participavam do encontro, dentre elas Ângela Lira, mulher de Arthur Lira, e Lia Rezende, mulher de Juscelino Filho. Por meio das redes sociais, o ex-deputado Alexandre Ramagem afirmou que esposas e filhos também estavam no evento de Willer Tomás. Ramagem diz que Willer tem clientes de todo o espectro político e que sempre defendeu todas as investigações sérias, conduzidas com rigor técnico, imparcialidade, apontando responsabilidade dentro do estrito respeito à lei. Ramagem negou qualquer relação com a investigação em curso contra o advogado Willer Tomás. O ex-chefe da ABIN também explicou que o advogado é proprietário de um escritório que atende parlamentares de diferentes correntes políticas, além de empresas brasileiras e estrangeiras. Marcelo Suano. Primeiro, vamos lá. Pelo ano 2023, é óbvio que você não pode fazer nenhum vínculo com quaisquer crimes que possam ter sido identificados, em especial agora em 2025, 2026. Existem aqueles lobistas que se relacionam com todos os parlamentares de todos os espectros políticos e ideológicos. É fato. Isso existe em Brasília, como existe em Nova York, como existe em Londres, como existe em Tóquio, como existe na Bélgica, como existe em qualquer lugar. Isso ocorre. Mas se deve levar em consideração o fato de esse indivíduo estar se relacionando com todos, exatamente para buscar, de alguma maneira, pontes que possam beneficiar tal ou qual indivíduo ou grupo. É isso que deveria ser questionado, ou pelo menos tentar ser entendido e buscado uma solução por intermédio da regulamentação do lobby. Porque, queira ou não queira, este advogado está trabalhando uma espécie de lobista para, depois, se não for um lobby, não tiver regulamentado, torna-se tráfico de influência. Esses são os pontos que, para mim, são essenciais. Agora eu vou fazer uma brincadeira. A minha esposa jamais permitiria, por exemplo, que eu participasse de uma foto como essa. A foto é ridícula. Isso é uma foto ridícula. E aí é que está o problema. Ora, você está numa banheira com 30 mil caras, pelo amor de Deus, isso aí é o tipo de coisa que você deve ter um pouco de clareza para prever aquilo que será julgado pela sociedade. São homens públicos, são indivíduos de personalidades que atuam na sociedade. E como já é uma regra desde Roma, a mulher de César não basta ser virtuosa, ela tem que parecer virtuosa. Aí você pega, bate uma foto numa banheira com 30, 40 indivíduos e alguns deles todos de vários espectros políticos e ideológicos, junto com um advogado que tem um escritório que pode depois ser identificado como alguém que faz consultoria ou relações institucionais. Esse é o grande problema. Ora, só por isso eu vejo que, tudo bem, não tem nenhum que esclarecer, é normal, aconteceu em 2023, mas minha esposa não permitiria que eu fizesse uma foto dessa, porque ela não me permitia nem entrar nessa, e eu não me permitiria entrar numa banheira dessa, com todo respeito. Quero ouvir também o doutor César Mariano, o advogado Willer Tomás, ele é alvo daquela operação sem desconto e ele aparece aí nessa foto aí, acompanhado de deputados, de senadores também. É uma foto de 2023 que repercutiu bastante nas redes sociais no final de semana, uma vez que o Willer Tomás, alvo dessa operação, também ali tem ligação com o senador que é vice-líder do governo Lula no Senado Federal. Enfim, a gente sabe que essa foto é de 2023, ela... Como disse o Alexandre Ramagem, ele não tem nenhum vínculo, não negou qualquer regularidade ou qualquer relação com o caso em questão, no qual o Willer Tomás está sendo investigado. E é uma foto também de 2023. Foto, nesse caso aí, não é um indício de crime, obviamente, mas, como disse o Marcelo Suano,
também, né, tem que parecer, como é que você disse, Suano? Tem que parecer, não basta ser virtuosa, tem que parecer virtuosa também. Pega mal aparecer ao lado de um investigado, juridicamente falando, ou não? Olha, só se... Acho que todos aqui já ouviram falar ou assistiram o filme Minority Report, que era uma máquina que previa que determinada pessoa iria praticar um delito. Essa foto, sinceramente, até agora eu não entendi por que causou todo esse alvoroço. É uma foto de pessoas que estão tomando uma cervejinha dentro de uma piscina. Eu também não ficaria numa piscina pequenininha daquela lá com tanta gente só de maiô, né, de sunga. Eu não ficaria. Isso daí seria a única crítica que eu faria. Agora, estão todas as pessoas ali tomando uma cerveja. Imagina se nós parássemos de frequentar qualquer círculo social com medo de que alguém pudesse posteriormente vir a ser investigado, né? Eu não sei nem se a pessoa vai ser condenada, vai ser acusada. Isso daí não deveria sequer ter virado manchete. Porque é um nada. Só virou manchete por quê? Porque são políticos. Imagine a mesma situação desses 10, 12 pessoas se não fossem políticos, não fossem figuras públicas. Simplesmente seria mais uma foto, como deveria ser. Mais uma foto. Ah, mas a pessoa é de um outro partido. Pode ser de um outro partido, mas não é inimigo. Né? Eles são adversários políticos. Eu fiz tanto júri na minha vida com pessoas que eu quebrava o maior pau no plenário. Saímos daí um jantar. No plenário nós éramos adversários, não éramos inimigos. E a partir do momento que terminou o plenário do júri, nós voltávamos a ser amigos. Ali é a mesma coisa. Então eu não vejo problema nenhum, nem sei por que isso daí repercutiu tanto. E não tem absolutamente nada a ver, mesmo que a pessoa estivesse sendo investigada, fosse um amigo e essa pessoa fosse convidada, um deputado, quem faria a casa da pessoa. Olha, está sendo investigado. E eu vou mais longe, se é uma pessoa que foi condenada por um crime qualquer, não um crime muito grave, mas um crime qualquer, sonegação de posto, você vai à casa da pessoa que é um amigo seu, isso não quer dizer que você seja bandido. Você simplesmente tem um amigo. É um amigo, às vezes, de infância, e você não vai se afastar dele porque ele foi condenado por sonegação de imposto ou outro crime qualquer. Né? Isso não tem absolutamente nada a ver com o direito penal. Isso daí é uma opção. Uma opção. Só que, como o Suano disse, o homem público ele tem que tomar determinados cuidados, principalmente o político. E o que ele falou, eu vivo escrevendo nos meus artigos. Não basta a mulher de César ser honesta, ela deve parecer honesta, porque as aparências para uma figura pública, principalmente para uma figura política, ela muitas vezes vale muito mais do que a realidade. Ele pode ser a pessoa mais honesta do mundo. Se ele não parecer honesto, para um político isso daí pode ser complicado. Eu escrevi, inclusive, um artigo esses dias sobre isso, falando exatamente sobre isso, sobre as aparências que um determinado político deve ter na sua vida pública. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link na descrição aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Agora, professor Marcelo Suano e Guta Pini, o ex-deputado Alexandre Ramagem também escreveu nessa publicação nas redes sociais que a presença dele nesse evento não altera as posições políticas dele, nem as críticas que ele fez a outros participantes, inclusive dessa mesma confraternização. Abro aspas para o Alexandre Ramagem, que disse: "Não deixarei de contestar tudo o que considero errado, seja contra a esquerda, o centro ou a própria direita ou qualquer pessoa."
O doutor César, ele foi de uma elegância para falar aquilo que eu estava falando. O problema dessa foto não tem nenhuma questão que envolve a participação daqueles políticos. Era num ambiente privado. O problema da foto é o ridículo de uma foto de um indivíduo de sunga com mais 40 indivíduos. Ali eu contei, tinham 12 indivíduos dentro de uma banheira. É só esse o ridículo. Por qual razão? Porque não tem nada a ver, inclusive foi de uma precisão quando disse, doutor César, vou fazer elogio, quando o senhor citou o Minority Report. O que é o Minority Report? É um filme em que você já tinha a capacidade de prever os crimes que alguém poderia cometer pelo seu perfil psicológico genético. Em síntese, é quase, com todo o respeito, concordando com o senhor, mas é quase a realidade que nós vivemos no nossa Suprema Corte. As pessoas já são condenadas pelos crimes possíveis que elas podem cometer, pelo menos é o que está sendo apresentado diante de nós, diante do nosso sistema jurídico. É isso que ocorre. Alguns são deixados de lado porque são insignificantes demais, mas aqueles que podem trazer problemas já são condenados por crimes que genética ou psicologicamente eles poderão cometer num dia. É uma reversão do processo jurídico de um Estado democrático de direito, que nós não estamos vivendo mais. E aí, voltando para encerrar, é perfeito. Ora, o ridículo disso daí está apenas na opção de um indivíduo ficar se jogando numa banheira de sunga com outros, com amigos. Eu, particularmente, jamais faria isso. Mas é uma opção. Ponto. O resto, por que eles querem trazer isso à tona? Porque isso é que tem que ser investigado politicamente, não juridicamente. Como que se joga isso no ar e com qual pretensão? A pretensão é simples. Como não se consegue apresentar num determinado espectro algo que preste para confrontar a perspectiva dos opositores, tenta-se rebaixar todos ao mesmo nível. Essa é a jogada estratégica deles, tanto que estão tentando atingir o Ramagem. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.